Beleza. Vamos lá, então. Deixa eu diminuir aqui. Seguinte, o conteúdo que a gente vai ver hoje, ele é sistema de blocos. Mas ao contrário do que vocês viram nas últimas aulas que eu fui, expliquei, tudo bonitinho, aqui a explicação é bem rápida e a gente já vai para exercício, porque são coisas que vocês já sabem fazer. A gente só vai aplicar a segunda lei de Newton para outras situações um pouco mais complexas, porque tem mais corpos envolvidos, tá? Mas é bem tranquilo de fazer. Então deixa eu dar uma minimizada aqui, vai ficar mais leve, mais leve. Desbloquear o bichão. Então vamos lá. Bom, como que a gente vai trabalhar com o sistema de corpos então? No sistema de corpos a gente vai trabalhar com a aplicação da segunda lei de Newton. Então a gente vai trabalhar com a aplicação da segunda lei de Newton, tá? Só que para cada um dos corpos de um sistema. Jovem, física 1. Tá? Física 1, apostila 2 é... Estamos num bololô ali naquelas aulas. Então a gente vai fazer essa aplicação, só que para cada corpo envolvido. Envolvido. Tá bom? Então, como que funciona isso? Vou fazer um esqueminha aqui bem simples. Então eu tenho o chão, tá? Deixa eu pintar mais aqui para ver se aparece melhor. Eu tenho o chão e em cima desse chão eu tenho dois blocos. Um bloquinho verde, tá? Um bloquinho meio roxo. E eu tenho um fio ligando eles. Tá? Esse fiozinho aqui, ó, branco. E aí eu vou puxar um desses blocos. Por exemplo, eu vou puxar o bloco da direita para a direita, com uma força F. Tá? E aí eu quero saber o seguinte, com ou sem atrito, aí depende da situação que a gente for analisar, qual vai ser a aceleração do sistema, qual a força de tração no fio. Então, por exemplo, qual que é a força de tração que age nesse fio, tá? Qual que é a aceleração que age no sistema, tá bom? Se eu tenho força de atrito, qual é a força de atrito? E por aí vai, tá? Qual que é o coeficiente de atrito? Tudo isso eu vou achar para dois corpos ou mais, tá? Então é por isso que a gente chama de sistema de blocos. E para resolver isso, para resolver esse tipo de sistema, o que a gente precisa fazer? A gente precisa aplicar as leis de Newton, né, que a gente já estava usando antes, para cada um dos corpos. Então eu vou aplicar para esse corpo aqui, ó, vou chamar esse corpo de A e esse corpo de B. Para o corpo A, eu venho e aplico força resultante igual massa vezes aceleração. Para o corpo B, eu vou aplicar força resultante igual massa vezes aceleração. Tá? E como esses dois corpos formam o sistema, depois que eu aplicar essas duas equações para os corpos separados, se eu somar essas duas equações, adivinhe, eu tenho a equação do sistema inteiro. Tá? Então eu vou ter a força resultante igual massa vezes aceleração para o sistema. Então é basicamente aplicar as forças que nós conhecemos, tá? E a segunda lei de Newton. É isso o conteúdo. Tanto é que eu vou explicar ele já a partir de exercício da apostila, tá bom? Então, deixa eu tomar uma aguinha. Pessoal, assim que eu acabar de gravar, como eu não tenho que editar a aula, porque acabar de gravar aqui, eu vou acabar a nossa aula, vou continuar gravando até dar o que eu ia explicar pra vocês hoje. Acabar eu já vou colocar lá no Classroom, tá? Também já com os prints da tela, pra quem quiser copiar. Então deixa eu ver aqui o que nós vamos fazer agora. Deixa eu puxar pra cá.
Eu vou começar com o exercício 2. Tá, deixa eu só puxar ele aqui para vocês verem. Deixa eu limpar a tela aqui. Pronto. Exercício 2 da página 154. Tá bom? Da apostila de vocês. A apostila 2, a gente tá seguindo e vai seguir por um bom tempo. Tá indo, acho que semana que vem. Oi, caiu. Vamos ver se vai funcionar, se eu vou conectar de novo. Voltei! Uhul! Voltei, pô. Nossa, a internet tá ruim, hein? Ó, voltei. Caiu a conexão aí, mas estamos de volta. Como eu tava dizendo antes de cair, não sei se vocês ouviram. Então, vamos lá. Apostila 2, página 154, o exercício 2, tá bom? Eu vou usar ele para explicar o conteúdo. Então, peguem aí, pessoal. Quem tá sem a apostila 2 aí, dá um jeito, tá? Porque eu não posso ficar colocando muito grande as coisas na tela, porque senão não tem onde escrever. Então, dê uma agilizada aí nesse rolê. Vamos lá, deixa eu pegar aqui o programinha para tirar a minha tela da frente. Espera aí. iPad. Aqui, tá bom. Então vamos lá. Esse exercício 2 da Federal do Rio de Janeiro. Uma pessoa empurra duas caixas A e B com massas de MA e MB, respectivamente, aplicando uma força na caixa, aplicando uma força horizontal de módulo F. Despreze o atrito entre as caixas e a superfície de apoio. Faça um diagrama de forças nos blocos A e B. E na alternativa B, existe uma força resultante em cada um dos blocos? Justifique. Bom, então vamos lá. Eu vou começar com o bloco A, tá bom? Então deixa eu só ver se aqui na onde eu vou escrever vai ficar bom. Aqui eu tenho o bloco A, deixa eu ver se ficou. Não ficou legal. Então pera aí. Aqui eu tenho o bloco A. Aí, vamos pro lado, vamos um pouquinho pro lado. Aqui eu tenho o bloco A, tá? Vou desenhar só ele primeiro. Então vamos pegar o chãozinho aqui, ó. Tá bom? Temos aqui o bloco A. Vou desenhar ele. E depois o bloco B eu faço ali embaixo. Então aqui eu tenho o bloquinho. E o bloco B, vou fazer aqui embaixo. Tá? Esse exercício não tem valor, né? Como vocês podem perceber, não tem número para representar as grandezas. Então a gente vai trabalhar só com incógnita, já para entender como mais ou menos que funciona. Eu vou escrever esse B para o lado e o A para o lado, vocês já vão entender por quê. Pronto. Bom, temos os dois blocos. A primeira coisa que ele pede, que página? Página 154. A primeira coisa que ele pede é para a gente desenhar as forças. Então vamos começar com o bloco A, tá? Quais forças agem no bloco A? A primeira força que age no bloco A é a força F, tá? Aquela força que está empurrando lá, que está no desenho do exercício. Eu não vou fazer ela daquele jeito, eu vou fazer ela assim, ó. Nossa, ficou nojo, peraí. Aqui. Essa aqui é a força F. É a força que está no enunciado, tá? Essa é a primeira força que está agindo sobre o sistema. Sobre a caixa A, na verdade. Tá? Ela não age na caixa B, porque eu estou empurrando a caixa A, então essa força F só age na caixa A. Outras forças que eu tenho certeza que agem na caixa A são força peso, que tem gravidade no local, né? E a força normal, que é a força aqui da superfície sustentando a caixa. Então são duas forças que eu também tenho certeza que agem, né, no sistema. Ele fala que não tem atrito.
Então, o atrito eu não preciso colocar aqui. Só que existe mais uma força. Porque se eu empurro a caixa A para frente, para a direita, ela vai bater na caixa B. Se a caixa A empurra a caixa B para a direita, né, para arrastar ela, pela terceira lei de Newton, a caixa B tem que empurrar a caixa A para trás. Então, a caixa A, ela é empurrada para trás pela caixa B. Meu Jesus, espera aí. Aqui. Essa força aqui eu vou chamar de força de B em A. Opa, desculpa. Tô louco. Tá certo, tá certo. Força de B em A. Então, deixa eu escrever aqui para ficar parecendo B. Pronto. Então, essa força que acontece, por quê? Porque a caixa A empurra a caixa B para frente e a caixa B, como reação, empurra a caixa A para trás. Quando eu falo empurra, não quer dizer que a caixa A volta. Não é isso, tá? Só quer dizer que ela sofre, ela sente a ação de uma força para esse sentido. Desenhei as forças que agem na caixa A. Não tem mais nenhuma força agindo ali, não tem atrito. Vamos para a caixa B. A caixa B, eu já sei que é empurrada pela caixa A, né? Porque ela se move para a direita. Então, a caixa B, eu tenho aqui a força que A faz em B. Tá bom? E aí eu tenho certeza, quando eu estou analisando esse sistema, que FBA e FAB, essas duas forças, são ação e reação, tá? Por quê? Porque elas agem em corpos diferentes e elas têm o mesmo valor, tá? Então, com certeza, é ação e reação. Eu tenho também na caixa B o peso de B. Ô, gente, tô ficando doido hoje, hein? Peso de B. Eu tenho a normal, né? Que seria a normal do corpo B também. Normal do corpo B. Aqui em cima era do corpo A. E como eu não tenho atrito, eu não tenho nenhuma das forças atrapalhando o sistema. Então a caixa B só é empurrada para frente. A caixa A é empurrada para frente, mas ela tem uma força ali atrapalhando ela, que é a da força da caixa B. Bom, a primeira alternativa era isso, desenhar o diagrama de forças. É só isso, não precisa fazer mais nada. Na B, ele pede para a gente discutir se tem força resultante. Bom, essa aqui é a A, né? A B, deixa eu fazer um pouco mais para baixo aqui. Tá, a B vai ser aqui. Então, como que a gente pode ver se tem força resultante ou não? Bom, primeira coisa, tem atrito? Não, não tem. Então, se eu faço uma força na caixa A, o sistema vai ganhar velocidade e vai acelerar, né? Então, força resultante eu sei que existe, porque existe aceleração. Mas vamos montar a equaçãozinha das leis de Newton para descobrir qual é essa força resultante. Então, eu vou pegar aqui, ó. Vou de branco mesmo. Tá? Força resultante é massa vezes aceleração. Para ambos os casos, tá bom? Bom, vou começar pela caixa A. O que acontece com peso normal nesse caso? Peso normal se cancelam, tá? Vou cortar aqui. Se cancelam por quê? Porque elas têm sentidos opostos e mesmo valor, né? Então, se cancelam. Se a caixa é empurrada para a direita e não tem atrito, a aceleração da caixa também está para a direita, né? Ou seja, deixa eu ver se eu acho onde está esse desenho. Pera, acertei. Então, esse sistema, ele sofre uma aceleração para a direita. Nossa, ficou torto, hein? Então, se ele sofre uma aceleração para a direita, eu tenho certeza que a minha força resultante está para a direita também. E eu vou usar a aceleração como sinal positivo. Tá? Essa será a minha aceleração, que determinará qual é o meu sinal positivo. Então, olhando para a caixa A, qual força é positiva? F. F é positiva, porque está no sentido da aceleração, que é para a direita. Tá? Já FBA, a força de B em A, é negativa, porque está contrária à aceleração. Então, na hora que eu vou representar a força resultante, eu vou fazer o seguinte.
Qual que é a força resultante? É a combinação das forças. F, que é positiva. Tá, deixa eu arrumar aqui, peraí. F, que é positiva. Menos FBA, né, que é uma força negativa. Então, por isso, menos. FBA, que é igual a massa vezes a aceleração. Quem que é a caixa que está envolvida no problema? É a caixa A. Então, é a massa de A vezes a aceleração. Nossa, ficou apertado, hein? Pera aí. Massa de A vezes a aceleração. Essa aqui é a equação de Newton, da segunda lei de Newton, para a caixa A. Cortou ali. Ei, Jesus, hoje é o dia, hein? Deu tudo errado. Aí, pronto. Faz de conta que vocês estão vendo outro risco ali que... Deixa eu puxar um pouco. Não vou puxar não, vai estragar tudo. Então, eu achei a equação da segunda lei de Newton para a caixa A. Vou fazer a mesma coisa para a caixa B. Só que na caixa B é um pouco mais simples. Eu vou simplificar peso normal, né? Porque a caixa nem afunda nem sai voando. E a única força que sobrou foi FAB. Então a força resultante, nesse caso, é a força que sobrou, força FAB. Então, força FAB é igual a massa de B vezes a aceleração. Oh, Jesus do céu. Pera aí, gente. Deixa eu diminuir essas coisas aqui pra não... Só vou escrever de novo pra não ficar muito apertado. Aguenta aí. Aqui é FAB. Pronto. Aqui fica FAB, que é igual massa de B vezes aceleração. Então essa aqui é a equação de Newton para a caixa B. Perceba que eu coloquei as massas diferentes, que eu estou tratando de caixas diferentes. Então, se eu quisesse analisar o sistema, eu teria que fazer primeiro essas equações para cada uma das caixas. Eu vou apagar o exercício para vocês verem uma coisinha. Aqui. Tá. Desse lado direito, eu vou apagar o... Eu vou apagar aqui essa aceleração. Desse lado direito, desse lado esquerdo da imagem, tá? Mas que é onde estava o exercício, eu vou fazer o sistema como um todo. O que era o sistema? O sistema não é a soma das duas caixas? Então, o sistema é a caixa A mais a caixa B. É a caixa A mais a caixa B. Não é? Então, o que eu posso fazer? Deixa eu só... Que me dá agonia essas coisas fora de lugar. Pera aí. Aqui. Pronto. Pronto, fica um pouco menos... Um pouco melhor. Pronto, aqui. Pessoal, deu o horário aqui. Eu vou terminar. Quem quiser continuar aqui, pode continuar, tá? Esse negócio que eu vou falar agora eu vou acabar rápido. O resto depois vocês podem ficar de boa e eu gravo e mando separado, tá? Deixa eu só fazer o sistema aqui. O sistema são as duas equações. Então, o que eu faço? Para descobrir a equação do sistema, eu somo a equação do corpo A, que é F menos FAB, ou FBA, na verdade, né? Que é igual a massa de A vezes a aceleração. Eu vou somar isso com a equação do corpo B. FAB. Espera aí, fazer F... Ui, meu Deus. FAB, que é igual a massa de B vezes a aceleração. Eu vou somar essas duas equações. Professor, você pode fazer isso? Posso. Vou fazer assim que é mais fácil. Tá? Posso e vou. Tá bom? E aí, o que acontece quando eu somo? Na hora que você vai somar duas equações, não sei se já estudaram isso em matemática, você põe igual embaixo de igual. E aí você soma tudo que está de um lado é igual a tudo que está do outro. Então, primeiro eu vou somar isso aqui, ó. F tá sozinha, né? Não tem nada ali influenciando F. Então, F sobra aqui embaixo. Igual. Opa.
Professor, cadê FAB e FBA? Então, eu tenho menos FBA mais FAB. Só que essas forças não são ação e reação? Elas não são iguais em valor? Então, se eu pegar dois valores iguais e somar, pegar um deles, somar num valor negativo, que dá de mesma intensidade, o que acontece? Cancela. Então, essas duas forças se cancelam no sistema, pensando nas duas caixas juntas, tá? Isso é igual a massa de A vezes a aceleração mais a massa de B vezes a aceleração. Só que o que acontece? O sistema está se movimentando junto. Quando você empurra ali, as duas caixas saem com a mesma aceleração. Não tem como uma caixa acelerar mais que a outra, elas estão grudadas, tá? Então essa aceleração que está aqui é a mesma. E eu posso pôr em evidência. Fica massa de A mais massa de B vezes a aceleração do sistema. E agora eu tenho a equação do sistema como um todo, tá? Das duas caixas unidas. Professor, mas não era só ter feito força igual a massa de aceleração com aquela força F que agiu? Sim, era só fazer isso. Neste caso que não tem atrito, que só tem duas caixas, é tudo bonitinho, tá bom? Mas em outros sistemas, em outras coisas um pouco mais complicados, você não vai conseguir fazer... Bom, até dá para fazer direto, mas você tem que pegar uma manha primeiro. Então esse jeito que eu estou explicando para vocês funciona sempre, tá? Sem exceção. Você monta as equações para cada uma das caixas, tá? Igual eu fiz aqui. Aqui tá outra, né? Você monta a equação para cada uma das caixas e aí você soma, porque o sistema é a soma das caixas, e você acha a equação do sistema. E aí você vai achando o que ele está pedindo. Normalmente, a primeira coisa que a gente acha é a aceleração. Acelera. Nós estamos conseguindo escrever aceleração, gente, credo. Aceleração. Normalmente é a primeira coisa que você acha. E aí depois a gente continua resolvendo o exercício, tá? Então, pessoal, já passei aí 4 minutos da aula, tá bom? Não vou tomar muito intervalo de vocês. Alguém tem alguma pergunta disso que eu falei? Quer perguntar aqui agora? Porque eu vou desconectar e vou continuar minha gravação. Eu vou desconectar por causa da internet aí que, né? E aí é questão de ver. Agora é 9h10. Ah, umas 10h40. Não, 10h40. Umas 9h40, 9h50. Mas vocês vão ter mais aulas hoje de manhã, né? Até acabarem as aulas de vocês de manhã, a aula eu vou ter postado lá no Classroom, tá? A aula é completa. Beleza? Então, até mais, gente. Vou desconectar aqui. Boas aulas. Boa sorte com a internet. E eu também, né? Falou, galera. Deixa eu só fechar aqui tudo certinho. Bom, eu já desconectei. A aula continua aqui. Tá? Então eu vou continuar com vocês na gravação. Então eu tenho essa informação, né? Resolvi o exercício. Existe força resultante em cada uma das caixas e eu desenhei as forças que agiam. Beleza? Agora vamos para o outro exercício que eu ia fazer com vocês, que é o exercício... Cadê? Tá aqui. Deixa eu fechar essa bagunceira que eu escrevi aqui. O exercício 8. Deixa eu dar uma melhorada na... Pronto. Aí. O exercício 8, tá? Esse exercício aqui, ele já tem atrito, já tem um fio entre as caixas, tá? E vamos ver como que a gente resolveria isso. Então, 8 da página 156. Em uma superfície plana e horizontal, apoiam-se dois blocos, A e B, ligados por um fio. Aplica-se no bloco A uma força de 200 newtons, paralela à superfície, como mostra a figura. Sabendo que o coeficiente de atrito entre o bloco A e a superfície é de 0,2 e entre o bloco B e a superfície é de 0,10, a massa de A é 20 e a massa de B é 10, determine a aceleração dos blocos. Então, beleza, vamos lá. Eu vou começar desenhando as caixas de novo, separadamente, tá?
Deixa eu só ajeitar meu iPad aqui, ó. Pronto. Então eu vou começar desenhando as caixas, porque esse exercício é um pouquinho longo a resolução. Então eu tenho o chãozinho aqui, deixa eu ver se essa região aqui tá bom. Um pouquinho mais pro lado. Então aqui mais ou menos. Tá. Aqui. E aqui. Eu vou desenhar a primeira caixa A. A caixa A está representada pela cor amarela. Oh, gente. Caixa A. Oh, meu Deus. Tá? Aqui a caixinha A. E a caixinha B pela cor laranjada. Certo? Bom, que forças que agem na caixa A? É sempre o primeiro passo, desenhar as forças. Na caixa A eu tenho a força F puxando para a esquerda, né? Então aqui, ó. Eu tenho a força F, tá bom? Eu tenho o fio puxando ela para trás, porque conforme A tenta andar para a esquerda, a caixa B vai segurando ela. Então eu tenho ali uma força atrapalhando. A força do fio eu vou chamar de força de tração. Pra cá assim, ó. Tração. Tá bom? T. Eu tenho peso normal, né? Então aqui eu tenho peso de A e normal de A. Vou tirar esse título aqui. Não, peraí. E normal de A. Aí, pronto. Tá? E eu tenho mais uma força na caixa A ainda, porque ele fala que tem coeficiente de atrito. Então existe atrito na caixa A. Se a caixa A desliza para a esquerda do desenho, o atrito é contrário ao deslizamento. Então o atrito vai agir aqui, ó. Força de atrito da caixa A para a direita. Então a caixa A tá cheia de força, tá bom? Não tem mais nenhuma força agindo na caixa A. Já na caixa B, eu tenho o fio que está puxando a caixa A para trás é o mesmo fio que puxa a caixa B para frente, para a esquerda. Então a mesma força de tração que eu tenho na caixa A é a força de tração que eu tenho na caixa B. Só que pro outro lado. Tanto é que eu vou usar T do mesmo jeito, não vou nem chamar de TA e TB. Porque como o fio é o mesmo, a tração é a mesma no fio. Na caixa B eu ainda tenho peso normal, né? Peso de B. E aqui eu tenho normal de B, tá? E eu tenho atrito. Se a caixa B se desloca para a esquerda, o atrito vai ser no sentido contrário ao escorregamento dela, que é para a direita também. Então, igual ao atrito de A. Força de atrito de B. Beleza? Montei as equações para cada uma das caixas. As equações não, desculpa. Os sistemas de força para cada uma das caixas. Agora, qual que seria o próximo passo? Montar as equações para elas. E eu vou fazer isso. Primeira coisa que eu tenho que considerar é que o sistema todo acelera para que lado? O sistema como um todo acelera para a esquerda. Por causa dessa força F. Então a aceleração é positiva, né? O meu referencial vai ser positivo para a esquerda. Então quando eu for montar as equações para ambas as caixas, eu vou tomar para a esquerda como sendo positivo. Outra coisa que eu já vou considerar, como essas caixas não sobem nem descem, e só tem duas forças na vertical, uma para cima e uma para baixo, eu já vou considerar que normal e peso são sempre iguais. Não entre todas as caixas. A normal de A é igual ao peso de A e a normal de B é igual ao peso de B, tá bom? Então, para cada uma das caixas, as normais são iguais. E eu vou anotar os dados aqui e vou tirar o exercício da tela para ter mais espaço. Então, eu vou anotar aqui no cantinho que a massa, a força F primeiro, a força F vale 100 newtons
200 newtons. 200 newtons, tá? Bem no cantinho ali embaixo. A massa de A vale 20. A massa de B vale 10 quilogramas. A gravidade vale 10, eu não vou colocar essa informação não. O coeficiente de atrito da caixa A é 0,2. E o da caixa B, vou fazer assim, ó. O coeficiente de atrito da caixa A é 0,2. E o coeficiente de atrito da caixa B é 0,1. Ô, gente, mas hoje tá complicado, hein, meu? Olha, sai daqui o botão. Coeficiente. Vou escrever ali em cima. Não tá dando certo aqui, não. Então, aqui, ó. Coeficiente de atrito. Ô, Jesus. Coeficiente de atrito de A é 0,2 e o coeficiente de B. Ô, gente, mas que dificuldade. Vou fazer aqui nesse canto. Pronto. Coeficiente de atrito de A é 0,2 e o coeficiente de atrito de B é 0,1. Pronto. Sofri, mas consegui. Tá bom? Agora eu vou montar as equações para as caixas. Primeiro eu vou montar, depois eu tiro o sisteminha dali. Vou começar pela caixa A. Caixa A, dá para fazer aqui, ó. Essa é a caixa A. Força resultante igual a massa vezes aceleração, certo? Peso normal se cancelam, firmeza. Qual força é positiva para a caixa A? Força F, né? Que é a força que está no mesmo sentido da aceleração. Então aqui eu tenho F. Quais forças são negativas? A força de tração e a força de atrito, porque ambas estão contrárias à aceleração. Então vamos lá. Tração menos força de atrito de A. Tudo isso que eu fiz foi achar a força resultante, que tem que ser igual a massa de A vezes a aceleração. Tá, montei a equação para o corpo A. Essa é a equação para o corpo A. Vou montar a equação para o corpo B agora. B. Força resultante é igual a massa vezes aceleração. Para o corpo B, qual força é positiva? Tração, porque está no mesmo sentido da aceleração. E a negativa é a força de atrito de B. Então eu tenho aqui, ó, que a tração é positiva e menos a força de atrito de B, que é igual... Nossa, gente, tá difícil hoje aqui, hein? Meu Deus do céu. Massa de B vezes aceleração. Aê. Pronto. Sofrido, mas foi. Já montei a equação. Corpo B é mais simples porque tem menos forças, né? O próximo passo seria fazer o quê? Achar a equação do sistema. Então eu tenho que achar a equaçãozinha para o sistema como um todo, tá? Então eu vou tirar o exercício aqui da tela para achar a equação do sistema num espaço melhorzinho ali. Deixa eu diminuir minha imagem também. Cadê a webcam? Aqui, opa. Bem pequitinho aqui. Pronto. Aí, pronto. Fica menorzinho. Aí, pronto. E agora eu faço o quê? Eu vou calcular para o sistema. Vou fazer uma divisãozinha aqui. Tá? Então, vou fazer uma divisão. E aqui nesse canto
eu vou calcular para o sistema. Deixa eu mexer no negócio aqui também, que agora não faz sentido eu ficar aí longe do... Aqui, aqui e pronto. Aí, ficou centralizado. Bom, então eu vou fazer aqui. Para o sistema, eu já mostrei para vocês que a gente só precisa... somar as equações. Então, aqui, sistema. Vou somar a equação de A. A equação de A é o quê? A equação de A é F menos T menos força de atrito de A, que é igual massa de A vezes aceleração. É essa equação mais... Eu estou somando as equações como um todo, né? Meu Deus do céu, gente. O que aconteceu? Mais. Aí. Vou colocar o igual embaixo de igual. E vou colocar a equação de B agora. Que é tração menos força de atrito de B. Que é igual a massa de B vezes a aceleração. Tá? Então, traço aquela barrinha da soma. E aí a gente soma tudo que está do lado esquerdo da igualdade com tudo que está do lado direito. Bom, a força F é força F, né? Não tem muito o que fazer. F. Eu tenho do lado direito, do lado esquerdo, menos T com mais T. Então, ó, menos T com mais T, eu corto. Sobram menos força de atrito de A, menos força de atrito de B, que é igual. E aí eu mostrei isso para vocês na aula agora há pouco, que a aceleração é a mesma, então eu já posso pôr em evidência as massas. Que é a massa de A mais... Nossa, gente, eu errei todos os espaços hoje. Todos. Vou apagar esse negócio aqui. Pronto. Massa de A mais massa de B vezes aceleração. Esta equação gigantesca, mas não é difícil de resolver, é ao terceiro. Então, aqui a gente tem a equação do corpo A, aqui a gente tem do corpo B, e aqui a gente tem a do sistema. E nós vamos usar essas três equações com as informações que eu tenho aqui embaixo, tá? Com essas informações que eu tenho aqui embaixo, para calcular as variáveis que faltam. Então, calcular a aceleração. Ele não pediu a tração, mas eu vou calcular a tração para mostrar para vocês como que funciona, tá bom? Então, primeira coisa, eu não tenho nenhuma dessas forças. Eu não tenho F. Bom, F eu tenho, né? O enunciado passou. Eu não tenho atração, eu não tenho atrito, tá? As massas eu tenho, a aceleração eu também não tenho. Então, o primeiro ponto aqui é calcular os atritos, tá bom? Então, eu vou calcular os atritos como? Eu vou apagar aqui. Depois vocês vão copiar mesmo, já tá gravado, então vou apagar tudo isso aqui, tá? Vou deixar... Vou apagar tudo. Vamos na fé que eu vou lembrar das equações. Não, pera aí, vou fazer o seguinte. Eu vou deixar essas duas equações aqui embaixo. Esse aqui eu vou apagar. Pronto. Beleza. Bom, então tem essas duas equações. Para conseguir resolver ela e a do sistema, vou apagar também, vai. Eu vou calcular os atritos. Então vamos calcular os atritos primeiro, né? E os pesos e coisas do gênero. Então vamos começar com as informações do corpo A. As informações do corpo A, as forças que eu posso calcular, são força-peso, né? E peso. Peso de A é massa de A vezes gravidade. A massa de A ele passou no enunciado, que é de 20 kg, e a gravidade é 10. Então, o peso de A é 200 newtons, que é igual ao normal de A.
né? Porque ambas as forças se cancelam e o movimento é só horizontal. Eu posso calcular também o atrito da força, a força de atrito do corpo A. Força de atrito de A é μ de A vezes a normal de A. A força de atrito de A o μ de A é 0,2. E a normal de A é igual ao peso de A, que é 200. Então a força de atrito de A é de 40 newtons. Tá? Então eu achei duas forças importantes. Vou colocar essa força aqui de atrito aqui embaixo anotada, que a gente vai usar esse valor daqui a pouco. 40 newtons, tá? Bom, vamos fazer agora para o corpo B. Para o corpo B, peso de B é a massa de B vezes a gravidade. Peso de B igual a massa de B, está no enunciado, vale 10. E a gravidade vale 10. Peso de B é igual a 100 newtons. Que, no caso, peso de B é igual ao normal de B. Né? Pescoço. Beleza? Com isso, eu posso calcular a força de atrito de B. Que é a μ... Meu Jesus... Que é μ de B vezes a normal de B. Força de atrito de B. O μ de B está aqui. 0,1. E a normal de B é 100. Força de atrito de B é de 10 newtons. Então, a força de atrito de B é de 10 newtons. Se vocês olharem no caderno de vocês ou na gravação, voltar aí, porque eu apaguei aqui, não tem como voltar, a equação do sistema. Na equação do sistema, as forças que eu tinha eram os atritos, que eu acabei de calcular, e era a força F que o exercício deu. Então a equação do sistema eu já consigo resolver. Aqui, ó. Vou apagar. Tá? Vocês estão vendo a gravação, então vocês podem apagar, voltar, fazer o que vocês quiserem. A equação do sistema que a gente tinha encontrado era essa aqui, ó. F menos força de atrito de A menos força de atrito de B era igual a massa de A mais a massa de B vezes a aceleração. Eu tenho todas as informações menos a aceleração. Então agora é só substituir. A força F ele passou no enunciado, tá aqui embaixo. 200. O atrito de A, 40. O atrito de B, 10. A soma das massas, 20 com 10, 30, vezes a aceleração. Aqui vai ficar 150 é igual a 30 vezes A. Dá aquela cortada marota nesses zeros. E passa esse 3 dividindo, né, para o outro lado. Então a aceleração é 15 por 3, a aceleração é de 5 metros por segundo ao quadrado. Achei a aceleração, tá? Achei a aceleração, o exercício acabou. Se a gente voltar para o exercício aqui, deixa eu achar ele, só para... Tá, o exercício original, ele só queria isso. Deixa eu puxar para o lado aqui, ó. Ó. Eu só queria aceleração. Aqui acabou o exercício. Eu vou continuar para mostrar para vocês como que a gente calcula a força de tração do fio. Ou seja, a força que estava no fio lá, porque tem uma força que a gente não achou, que é essa força de tração. Então aqui, ó. Deixa eu conferir o horário, beleza, tá tranquilo. Eu achei a aceleração na equação do sistema. E normalmente é essa ordem. Agora eu vou pegar qualquer uma das outras duas equações. Eu vou apagar tudo isso aqui, tá? Eu vou pegar qualquer uma das duas equações, na verdade eu vou mostrar para vocês nas duas. Aqui eu tenho a equação de A e aqui eu tenho a equação de B. Bom, a equação de A que a gente tinha encontrado era força menos tração menos força de atrito de A, que era igual a massa de A vezes a aceleração.
Já para o corpo B, a gente tinha achado o quê? A gente tinha achado que a tração menos a força de atrito de B era igual a massa de B vezes a aceleração. Certo? Era isso que a gente tinha achado para as duas equações. Percebam que nas equações eu tenho tudo menos a tração. Então eu vou resolver as duas para mostrar para vocês que tanto faz. Tá? Vou começar pela A. F vale 200. A tração eu não tenho. Então vou repetir aqui. O atrito de A vale 40. A massa de A, porque eu estou falando só de A agora, é 20. E a aceleração, eu descobri agora há pouco, era 5. 200 menos 40 dá 160 menos T, que é igual a 100. Certo? Esse 100 passa para cá e o T passa para lá. Então a tração é igual. Vai ficar 160 menos 100, que dá 60 newtons. Pronto. Vamos ver se dá a mesma coisa para a caixa B. Tem que dar, né? Porque é o mesmo fio, mas vamos ver. A tração eu desconheço. A princípio, eu vou fazer de conta, né? Apesar que eu acabei de calcular. A força de atrito de B é 10 newtons. A massa de B é 10 e a aceleração é 5. Então a tração é igual. Menos 10, né? É igual a 50. Esse menos 10 vai para o lado de lá. E olha só. Tração igual a 60 newtons. Então ele não pediu, mas se pedisse para calcular a tração, vocês já sabiam como fazer. Qual que é? Não existe uma regra, tá? Apesar que existe esse método, é bem simples de fazer se você seguir certinho. Tá? Como normalmente a gente resolve exercícios de sistemas de blocos? Depois eu vou gravar uns separados para mandar para vocês, tá bom? Ou vou pedir, na verdade, em vez de gravar, eu vou fazer o seguinte: eu vou pedir para vocês fazerem 2 exercícios, eu acho, da apostila, falar quais são na postagem do Classroom. Não vai ser tarefa nem nada, tentem fazer, que na quarta-feira eu começo a aula resolvendo eles. Fechou? Então, como que é mais ou menos a ordem de resolução de exercícios assim? A ordem funciona. Você tem os sistemas, né? Então, a primeira coisa que você faz é montar as equações. Na verdade, é desenhar as forças, né? Desenhar as forças. Isso ajuda muito a resolver o exercício. O segundo ponto, tá? É aplicar a segunda lei de Newton para cada um dos corpos, montar a equação de cada corpo. Então é a segunda lei para cada corpo. Depois que você faz a segunda lei para cada corpo, o terceiro passo é você achar a equação do sistema. Como que a gente acha a equação do sistema? A equação do sistema a gente acha somando os corpos, as equações dos corpos, tá? Que vocês tinham achado aqui no segundo item. Achou isso? Aí você vai calcular as forças que você precisa calcular. Peso, normal, atrito, tá? Então você tem um passo aqui no meio, que é calcular as forças, tá? E depois que você calcula as forças, o que você faz? Bom, com as forças calculadas, normalmente, agora já não é uma regra, tá? Mas normalmente você vai achar a aceleração primeiro, na equação do sistema. Então aqui eu tenho o quarto passo. Na equação do sistema, você vai encontrar a aceleração. Depois que você encontrar a aceleração na equação do sistema, você vai voltar para uma das duas equações separadas e encontrar a força que falta. Se é uma força de tração, se é uma força de contato,
Tá igual o primeiro desenho que eu expliquei para vocês, que não tinha número, que os blocos estavam pressionados, ali era uma força de contato. No segundo, era a força de tração, que foi o que eu resolvi, o exercício agora. Então, o último passo, normalmente, é encontrar a força interna. O que significa interna nesse caso aqui? Significa que é aquela força que está dentro do sistema, que liga uma caixa na outra, que aperta uma caixa na outra, tá? Então, normalmente essas forças são tensão ou contato, tá bom? E assim você acaba achando tudo que você precisava achar sobre os sistemas de blocos, beleza? Eu vou, na hora que eu postar essa aula, eu vou já tentar subir lá agora. Deixa eu ver, coração. Vou tentar subir lá agora já. Agora não é nem 10 horas ainda. E aí eu já vou passar quais exercícios que eu quero que vocês façam. Beleza, gente? Então, tentem fazer o exercício, tá bom? Que eu vou propor. Talvez vocês não consigam, não tem problema. Na quarta-feira eu já começo. Na quarta-feira eu já começo resolvendo os exercícios. Tá? Vou fazer aqueles dois e aí eu vou continuar o conteúdo. Porque a gente vai ver polias, talvez plano inclinado, tá bom? E aí a gente vai continuando. Beleza, gente? Então, ó, façam. Bom que a aula gravada não precisa ter tempo, então eu acabei, acho, gravando bem mais do que eu precisava. Fechou, galera? Então, qualquer coisa é só mandar mensagem, sabem como me encontrar. Ah, e não esqueçam da atividade, hein? Que é para entregar na terça-feira, eu acho que eu coloquei. Não lembro. Terça, quinta, não lembro agora. Tem que olhar lá no... Acho que é terça, né? Até as 11h59 da noite. Então, façam. Beleza? Falou, galera.